pessoal, aqui é o Felipe. Nós vamos agora para a nossa última aulinha sobre o Bakhtin. Eu só queria dar um recado antes de eu começar a aula, que é um recado que vale só para quem está fazendo a aula, acompanhando enquanto as aulas são lançadas. Você está vendo o vídeo depois, esse recado não vale. Que é o seguinte, até a aula passada, as aulas já estavam gravadas. A partir de agora eu vou gravando semanalmente. Eu faço isso, em parte, para poder pegar as dúvidas anteriores e poder ir tirando algumas dúvidas aqui nesses vídeos, o que eu acho que acrescenta também um pouco as discussões anteriores. Em parte também porque eu não dou conta de gravar todos os vídeos de uma vez só. Só que é o seguinte, agora eu fico meio que sujeito a qualquer tipo de circunstância. Então, assim, os nossos vídeos são segunda e quarta, eu vou tentar ao máximo manter os vídeos segunda e quarta. Se em algum caso eu não conseguir, eu vou avisar vocês lá nos comentários dos vídeos anteriores, né? E talvez o de quarta saia na sexta, tá bom? Mas eu vou tentar ao máximo mantê-los sempre na mesma semana, para a gente poder manter o cronograma, para não atrasar muito e tal. Mas pode ser que por alguma eventualidade isso aconteça, tá bom? Mas é só esse comentário inicial. Vamos lá, então. Eu queria começar, então, conversando sobre algumas coisas assim que vocês colocaram nos comentários. Eu acho que os comentários são sempre muito interessantes, assim, vocês colocam questões muito interessantes, então eu queria abordar algumas delas aqui, especialmente sobre o Lukács, né? Eu separei 4 aqui, poderia ter colocado mais, eu não coloquei também para não ficar muito grande o vídeo, mas a primeira coisa que eu queria comentar, eu acho que eu já respondi também no comentário, que é sobre a questão da rigidez do pensamento do Lukács, né? Essa é uma reação normal ao pensamento do Lukács, porque o Lukács é um pensador que rejeita a arte moderna, né? Eu nem coloquei para a gente ler os textos mais enfáticos dele nesse sentido. Os textos mais polêmicos, vamos dizer assim. O Lukács tem textos muito polêmicos sobre a arte moderna. O texto Narrar ou Descrever já é um texto muito polêmico, né? É um texto em que ele rejeita o naturalismo, em que ele rejeita o romance do Flaubert. E há textos mais enfáticos ainda. E à medida que vai entrando no século XX, ele vai ficando cada vez mais enfático. Então, assim, há textos do Lukács sobre Proust, sobre Kafka, que são textos muito, muito duros com esses autores, né? E ele rechaça, sobre o expressionismo também, assim, ele de alguma forma rechaça aquilo que nós conheceríamos como vanguarda, né? O que deixa o pensamento do Lukács como um pensamento supostamente muito conservador, ou um pensamento retrógrado, ou um pensamento que valoriza as artes, que valoriza a forma do romance clássico do século XIX, realista do século XIX, em oposição ao romance, ao modernismo, né? A valorização da arte da antiguidade em oposição à arte moderna e tal. E aí tem uma coisa, assim, a primeira coisa é a seguinte, realmente o Lukács rejeita a arte moderna. Vocês viram ali um pedacinho só, né? Tem coisa muito mais dura dele sobre a arte moderna, e ele rejeita de forma muito contundente, né? Dos autores do século XX, tem vários que ele gosta, assim, a rejeição dele também não é uma rejeição, rígida ou dogmática, como eu vou tentar explicar para vocês. Assim, por exemplo, ao mesmo tempo que ele tem ensaios muito críticos em relação a Proust, em relação ao Proust ele até muda de opinião depois, assim, mas por final ele muda um pouco de opinião sobre o Proust. Sobre o Kafka nem tanto, assim. Ele é um crítico muito contundente da literatura do Kafka, daquilo que a gente chama de literatura do absurdo e das vanguardas no geral, né? Mas ele elogia muito, por exemplo, o Thomas Mann, mas aí também a gente poderia falar que o Thomas Mann é um romancista que, do ponto de vista formal, é um romancista mais conservador, mais vinculado às formas clássicas do romance, que não se deixa, que não se deixa, que não se deixa atrair, vamos dizer assim, pelas vanguardas, né? O que é falso também sobre o Thomas Mann, mas em alguma medida a gente poderia começar uma abordagem do Thomas Mann por esse sentido, assim. A gente não poderia levar isso até o final, porque até o final isso seria falso, né? Mas, enfim, ele tem ensaios sobre o Solzhenitsyn, aquele romancista russo também, né? Ensaios elogiosos.
Ele tem ensaios, enfim, ele tem ensaios elogiosos sobre autores do século XX, sobre os italianos, sobre os autores italianos. Talvez o texto mais polêmico dele nesse sentido seja o Realismo Crítico Hoje. Esse é um clássico do pensamento estético do Lukács e é um texto, esse sim, é um texto muito duro, muito polêmico, muito duro, né? E esse texto do Lukács ensejou, vamos dizer assim, uma resposta muito contundente também do Adorno, né? O Adorno, o Lukács e o Adorno são meio que, eu não coloquei o Adorno aqui nos nossos autores, talvez num próximo semestre, se eu for dar continuidade a esse curso, talvez a gente poderia conversar mais aprofundadamente sobre o Adorno, mas o Adorno dá uma resposta muito contundente ao Lukács, porque se o Lukács nega o potencial crítico das vanguardas, o Adorno acolhe esse potencial crítico, né? Mas o que eu queria apontar para vocês, e eu apontei no comentário, é o seguinte, é que essa negação do Lukács do pensamento, da arte moderna e da cultura moderna, de forma geral, moderna no sentido de modernista, de pós-1848, essa negação dele não é dogmática. Não é dogmática no sentido de que ela não está baseada em princípios históricos ou uma crítica teleológica, vamos dizer assim. É muito longe do Lukács isso, assim. A crítica dele passa por um processo de justificação da crítica que ele está fazendo. Ele tem um conjunto de valores críticos que ele justifica numa linguagem filosófica, né? Então, ele nega as vanguardas, ele justifica a negativa dele, ele sustenta a negativa dele, a despeito das mais variadas críticas que ele recebe por causa dessa negação às vanguardas, crítica do Benjamin, do Brecht, do Adorno, enfim, do Bloch, crítica de tudo quanto é lado. Só que a questão é a seguinte, é que o pensamento dele nos interessa porque ele não é dogmático. Porque se o pensamento, se a negação dele fosse dogmática e puramente conservadora, realmente seria uma bobagem, não nos interessaria em nada, né? Se a negação dele fosse romântica, vamos para usar o próprio significado que ele dá ao termo romântico, ou seja, não, a arte moderna ela é ruim porque o passado é que é bom, né? Se a crítica dele fosse isso, seria muito banal, né? Mas não se trata disso. Ele tem não só um pensamento, uma crítica, como uma teoria e uma filosofia estética. Então, a teoria e a filosofia estética sustentam, existe uma elaboração categorial do pensamento estético dele que pretende sustentar a crítica que ele está fazendo à arte moderna. Então, o pensamento dele é rígido, mas ele não é dogmático. E isso é uma coisa interessante, isso é uma coisa que eu acho que é muito importante vocês conseguirem perceber nos pensadores, ou seja, um pensador que leva até o final a sua proposta crítica, mas que não é de forma alguma um pensador dogmático, né? Embora certa recepção ao pensamento do Lukács passe por essa peixe de ser um dogmático, enfim. O que está muito relacionado também com o fato que a gente comentou lá na primeira aula, com o fato de que o Lukács, ele, durante a década de 30, ele opta, e 40, né? Ele opta pela União Soviética, ele opta por uma defesa contundente do socialismo e do regime comunista sob o Stalin, né? O que rende também ao Lukács, no campo do pensamento político, a peixe de stalinista, parará. Isso eu não vou entrar nisso, mas a negação dele, a caracterização dele como um pensador dogmático passa um pouco por esse sentido. E eu concordo absolutamente que ele é um pensador rígido. Ele é um pensador que não se dobra, vamos dizer assim, aquilo com que ele não concorda, mas de forma alguma eu o caracterizaria como dogmático. Essa diferença eu acho que é muito sutil, é muito importante para vocês conseguirem aprender o pensamento crítico de variados autores e entender, vamos dizer assim, como que esses autores se diferenciam, né? Seja um autor mais qualificado do que outro, porque há isso também. Há teóricos que são melhores do que outros teóricos. Um teórico que é capaz de justificar seu posicionamento crítico é um teórico melhor que aquele que não é capaz de fazer isso, né? Bom, foi colocada uma outra questão que eu acho interessante, que é sobre a questão religiosa e o ateísmo, né, do Lukács, e que está relacionado com o que eu vou comentar aqui sobre o reflexo estético, científico e religioso. E, bom, essa é uma questão muito complexa, que eu não vou conseguir de forma alguma
aqui nesse momento inicial da aula, dar uma resposta satisfatória, talvez valesse a pena uma aula só sobre isso. Eu acho que a questão é muito interessante, porque vale uma entrada muito interessante, é uma forma interessante de se aproximar do pensamento do Lukács, dos textos do Lukács. Eu não vou conseguir, obviamente, dar uma resposta final ou uma resposta certeira a isso, mas uma coisa eu poderia dizer para vocês, assim, que é o seguinte: o Lukács é um pensador marxista, para o qual a hipótese religiosa simplesmente não existe. Assim. O Lukács que nós estamos vendo, tá? Se vocês lembrarem lá da primeira aula, o Lukács tem uma primeira fase um pouco diferente dessa que a gente está vendo, assim. Então, a resposta que eu daria é sim, o Lukács é um filósofo, o Lukács é um filósofo ateu, é um filósofo marxista, portanto, ateu, materialista, né? E aí tem uma questão que é a seguinte: o Lukács, a arte para o Lukács é uma forma de reflexo. Eu não entrei muito nesse pormenor e também não vou conseguir desdobrar isso muito sistematicamente aqui, mas eu queria tocar nisso aqui com vocês. Ou seja, a arte para o Lukács é uma forma como o homem tem de apreender o real, o mundo. O ser humano ele tem ferramentas cognitivas, ferramentas da cognição, ferramentas da consciência, que o possibilitam aprender o mundo, né? Compreender o mundo, entender o mundo, né? Explicar o mundo. Isso o Lukács chama de reflexo. É como se houvesse dentro da consciência humana um reflexo daquilo que está fora do homem. Ou seja, dentro da consciência humana há um reflexo da realidade objetiva, ou seja, da realidade que está fora do homem, que está fora do sujeito, né? É, esses reflexos, ou seja, essa capacidade da consciência de refletir o mundo real, o mundo objetivo, ela se manifesta de várias formas, de muitas formas. O Lukács discute muitas formas, né? Se vocês forem lá à Estética de 1963, vocês vão ver que há uma longuíssima discussão sobre isso. Ou seja, e a estética, a arte, é uma forma específica de apreender o real e de apreender o mundo real, né? Mesmo quando ela se manifesta como fantasia, né? Ou seja, mesmo quando a arte é fantasia, mesmo quando a arte é uma tentativa de construir uma fantasia, essa fantasia é ela própria uma tentativa de compreender o mundo real. Assim como a ciência também é uma tentativa de compreender a realidade. A ciência também é uma tentativa de compreender como que o mundo funciona, como que a natureza funciona, como que o corpo humano funciona, como que o mundo funciona. E a religião, Bruno Lukács, também é uma forma de tentar compreender a realidade, de compreender o mundo real, né? A questão é a seguinte, é que cada uma dessas formas acontece de forma diferente e tem características específicas, ok? Ele não está dizendo aqui para a gente que porque a arte é uma forma de reflexo, que ela acontece ou que ela funciona como a ciência. Não é porque a arte é um reflexo que ela reflete a realidade como a ciência reflete a realidade. Não se trata disso, ok? Não se trata disso. Cada uma dessas formas tem a sua especificidade. E a arte, o reflexo estético, o campo do estético, ele tem características próprias, ele tem uma validade própria que é distinta da ciência e que é distinta do pensamento religioso, tá? É distinta do pensamento religioso. Para o Lukács, o reflexo estético ele surge do religioso. Ou seja, a religião ela é uma forma de compreender a realidade, né? A arte também é uma forma de compreender a realidade, e isso que ele está chamando de reflexo estético, isso que ele está chamando de arte, isso que ele está chamando de campo específico do estético, de a particularidade do estético, a peculiaridade do estético, isso que ele está chamando de a peculiaridade do estético, se diferencia do reflexo religioso. Existem elementos do reflexo religioso que são tomados pelo reflexo estético, mas eles são fundamentalmente diferentes. Eles respondem, inclusive, a momentos diferentes do desenvolvimento da humanidade. Ok? Eu poderia colocar essa questão para vocês, eu vou dar um exemplo muito distante, mas eu acho que ajuda a gente a compreender. Que é o exemplo da arte pré-histórica, da pintura rupestre. Né? Qual que é uma das grandes questões da pintura rupestre? Por que aquelas pessoas faziam aquilo?
né? Se vocês pegarem, por exemplo, pintura rupestre no Brasil, tem muita, ou se vocês pegarem aqueles exemplos mais famosos, né, lá das cavernas que estão na fronteira entre a França e a Espanha, a grande questão ali é a seguinte: essas pinturas, esses desenhos, eles são assombrosamente artísticos, eles são assombrosamente e profundamente bem feitos do ponto de vista artístico, né? Mas a questão é a seguinte: qual que é a funcionalidade deles? As pessoas que faziam aqueles desenhos, os homens pré-históricos que faziam aqueles desenhos, eles faziam aqueles desenhos para o quê? Para quê? Esses desenhos tinham, naquela sociedade, para aqueles homens, sentido estético? Eles desenhavam daquela forma por uma questão estética? Ou eles desenhavam daquela forma porque desenhar daquela forma tinha um sentido dentro do ritual religioso aquele desenho existe, né? Uma hipótese clássica sobre isso, e veja, isso é um elemento de disputa, eu não conheço, eu não sou especialista nisso, dando um exemplo que o Lukács discute muito também, tá? Uma das hipóteses sobre aquilo é que não, aquilo não seria arte, ou aquilo não estaria no campo daquilo que a gente chama de estético, porque aqueles são desenhos que têm intuito religioso. Então, quando o cara vai lá e desenha o animal na parede, o cavalo, ou o boi que ele vai, enfim, quando ele desenha aqueles animais, ele desenha aqueles animais no sentido de facilitar o processo da caça. Ou seja, aquilo ali é parte de um ritual. E a forma como ele desenha os animais obedece às necessidades do ritual que ele vai fazer, né? Ou seja, é uma coisa que está completamente no campo do religioso, que não está no campo do estético, ok? É claro que quando surge o campo do estético, ou seja, quando a gente começa a desenhar os animais, quando a humanidade começa a desenhar sem um intuito religioso, é claro que as técnicas que foram desenvolvidas nesse momento anterior, os elementos que estavam desenvolvidos naquele momento anterior, são retomados, mas eles são completamente ressignificados, porque agora eles não funcionam mais como forma como parte de um ritual religioso. Agora ele funciona de uma outra forma, agora ele funciona no campo da estética. Ok? Agora ele funciona no campo da estética. Compreendem isso? Bom, eu não vou entrar aqui exatamente no que caracteriza o campo da estética, mas eu vou dar vou colocar uma questão aqui para vocês que eu acho importante, assim. Uma das diferenças que o Lukács vai apontar é a autonomia do objeto, ou seja, o objeto passa a ser desenhado não mais pela sua funcionalidade religiosa, mas ele passa a ser desenhado pela beleza do desenho. Ou seja, no campo do estético, no campo da arte, não existe uma funcionalidade prática, objetiva e direta para o objeto artístico, né? Vou dar outro exemplo que eu acho que combina um pouco com isso. Vamos pensar na Capela Sistina do Michelangelo. A Capela Sistina do Michelangelo é uma obra de arte que está dentro de um espaço religioso, né? Enfim, eu não sei mais se reza missa na Capela Sistina, mas a Capela Sistina é originalmente pensada como um espaço de religiosidade, né? E o Papa encomenda para o Michelangelo o enfeite daquele espaço, né? Só que o desenho do Michelangelo, ele não responde às necessidades puras e simples, e muito pelo contrário, e muitas vezes ele contradiz essas necessidades do culto religioso, da missa que vai ser rezada ali dentro, tá certo? Então, esse, por exemplo, é um elemento de distinção importante. Esse é um elemento de distinção significativo, né? A Capela Sistina, os desenhos do Michelangelo na Capela Sistina, por mais que eles estejam no interior de um espaço religioso, o desenho do Michelangelo não responde a uma funcionalidade direta e objetiva na missa que vai ser rezada na Capela Sistina. A forma como o Michelangelo desenha a Capela Sistina, a forma como ele pinta a Capela Sistina, não tem absolutamente nenhuma relação direta, não responde a nenhuma necessidade do culto religioso, muito pelo contrário. Ela não responde a necessidade nenhuma. Ela não responde a necessidade nenhuma. Bom, eu estou dando aqui um exemplo bem... Eu estou dando aqui uma introdução muito introdutória
A gente poderia entrar nisso muito mais, assim, o curso poderia ser só sobre isso daqui, sobre essa noção de reflexo, sobre essa distinção, diferenciação, mas eu acho que é importante vocês entenderem isso, tá? E quando o Lukács está pensando o reflexo estético, ele está pensando numa coisa muito específica. Por isso que em alguns momentos ele vai negar a arte religiosa, por exemplo, ele vai falar, não, olha, isso daqui não está no campo do estético. O que não significa que não é bonito, o que não significa que não é bom de apreciar, não, mas não está no campo do estético. Está num outro campo. Está num outro espaço de compreensão da realidade. Tá certo? Eu vou ficar por aqui nessas dúvidas. Nós vamos partir agora para a parte mais... Enfim, para a parte que nós vamos discutir na aula de hoje. A aula de hoje talvez seja um pouco mais longa do que as outras sobre o Bakhtin. E a nossa última aula, então, eu vou tentar dar um fecho aqui sobre o pensamento do Bakhtin, vamos dizer assim. Então, hoje nós vamos tratar mais diretamente o segundo volume da teoria do romance do Bakhtin, que eu deixei para essa última aula, talvez exatamente porque ele é um pouco mais complexo, né? Esse primeiro volume dialoga muito com o livro sobre Dostoiévski. Esse segundo volume dialoga muito com o livro sobre Rabelais, né? Então a gente não está trabalhando aqui nem com problemas na poesia de Dostoiévski, nem com o contexto do Rabelais, mas o primeiro volume que a gente discutiu sobre a estilística, a discussão dele sobre o heterodiscurso, é meio que a origem da noção dele sobre polifonia e dialogismo, que vai dar no livro sobre Dostoiévski. E essa discussão aqui de hoje, ela vai dar, vamos dizer assim, no livro sobre o Rabelais, né? Inclusive, o capítulo que nós vamos discutir mais de perto é exatamente sobre o Rabelais. E no final eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre a noção do Bakhtin de cultura popular, tá? Mas eu vou trabalhar de forma bem rápida e bem inicial mesmo. Assim, se vocês quiserem aprofundar mais essa noção, vocês teriam que ler um pouco mais e tal, procurar um pouco mais. Inclusive, ler o livro dele sobre o Rabelais, que é, vamos dizer assim, a obra final, né? Eu acho que, embora o texto sobre o Dostoiévski, sobre o Rabelais sejam mais famosos, assim, eu acho que essa teoria do romance oferece outras possibilidades de pensamento sobre essas mesmas questões, tá? Surge daqui, mas não é igual ao que está aqui, vamos dizer assim. Até pelo formato do texto, até pela questão, né? Ou então agora o Rabelais vai falar sobre o que ele chama de formas do tempo e do cronotopo, né? No primeiro volume, ele está muito interessado nos problemas de estilística, ou seja, no aspecto provavelmente verbal do romance, e que diferencia o romance dos outros gêneros do ponto de vista verbal. No terceiro volume, ele meio que está interessado na representação do homem, né? Aquele ensaio sobre a diferença do romance para a epopeia, de alguma forma, é um ensaio sobre a diferença na representação do homem, né? Ou seja, como que o homem está representado num caso e no outro caso. Aqui ele vai estar interessado no tempo e no espaço, né? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é tentar responder essa pergunta, o que é cronotopo, né? E aí eu coloquei aqui, basicamente, as primeiras páginas do livro, tá? Assim, nós vamos ver bem rapidinho, porque eu acho que depois essa noção vai aparecer concretizada, mas eu acho que é interessante. Isso aqui está bem no comecinho, ele fala assim, olha, chamaremos de cronotopo, que significa tempo e espaço, a interligação essencial das relações de espaço e tempo, como foram artisticamente assimiladas na literatura. Ou seja, o cronotopo é a interligação do tempo e do espaço, como que o tempo e o espaço estão representados no romance. Esse termo é empregado nas ciências matemáticas e foi introduzido e fundamentado com base na teoria da relatividade do Einstein. Para nós, não importa o seu sentido específico na teoria da relatividade. E o transferimos daí para cá, para o campo dos estudos da literatura, quase como uma metáfora. Quase, mas não integralmente, não inteiramente, né? Ou seja, esse conceito, essa noção da interligação profunda entre o tempo e o espaço são os elementos centrais da teoria da relatividade do Einstein, né? Que estava sendo divulgada enfim, que era uma coisa do momento, na primeira metade do século XX, em termos de ciência, né?
Ele vai tomar para cá como quase que como uma metáfora, ou seja, essa interligação do tempo e do espaço, que lá na teoria da relatividade do Einstein é uma hipótese científica concreta, ou seja, a relação entre o tempo e o espaço, a interligação essencial entre o tempo e o espaço, seria um aspecto objetivo da constituição da própria realidade física. O que lá é uma hipótese concreta para explicar o funcionamento do mundo, aqui ele vai tomar como uma metáfora, quase como uma metáfora, mas não inteiramente. Ou seja, essa interligação talvez não seja possível no campo da literatura de forma tão essencial como ela é no campo físico, no campo dos estudos da física, mas ela é também muito forte, né? Por isso que ele vai tomar como uma metáfora, mas não inteiramente. Importa-nos nesse termo a expressão de inseparabilidade do espaço e do tempo. O tempo como a quarta dimensão do espaço. Entenderemos o cronotopo como uma categoria conteúdo-forma da literatura, ou seja, ela diz respeito tanto ao conteúdo quanto à forma. No cronotopo artístico-literário, ocorre a fusão dos indícios do espaço e do tempo num todo apreendido e concreto. O que ele está querendo dizer para a gente é o seguinte, é que na literatura, o espaço e o tempo são apresentados de forma conjunta. Os elementos de compreensão do espaço e de compreensão do tempo estão juntos. Por isso que ele não vai distinguir muito espaço e tempo. Aqui, o tempo se adensa e ganha corporeidade, torna-se artisticamente visível. O espaço se intensifica, incorpora-se ao movimento do tempo, do enredo e da história. Os sinais do tempo se revelam no espaço, e o espaço é apreendido e medido pelo tempo. Esse cruzamento das séries, essa noção de série é uma noção muito importante que vai aparecer daqui a pouco. E a fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico. Ou seja, ele está querendo dizer para a gente, com essa ideia de cronotopo, que na arte, a manifestação do espaço e do tempo se dá de forma conjunta. O cronotopo tem um significado fundamental para os gêneros na literatura. Ou seja, o cronotopo é também um critério de definição dos gêneros. Pode-se dizer, sem rodeios, que o gênero e as modalidades de gêneros são determinados justamente pelo cronotopo. Ou seja, o cronotopo é um elemento fundamental, decisivo, para você especificar um gênero no interior do conjunto de gêneros literários. E, ademais, que na literatura o princípio condutor no cronotopo é o tempo. Ou seja, o princípio condutor é o tempo. O cronotopo, como categoria de conteúdo-forma, determina, em grande medida, também a imagem do homem na literatura. Essa imagem sempre é essencialmente cronotópica. Ou seja, essa imagem do homem, que ele discutiu de forma mais aprofundada no ensaio que a gente viu na aula anterior, ela é essencialmente cronotópica, ou seja, ela passa pela interligação entre o homem como elemento do espaço e o homem como um sujeito que está dentro do tempo. Ok? Bom, e aí é o seguinte, esse livro, esse segundo livro, ele é dividido numa série de ensaios históricos, vamos dizer assim, tá? Se vocês forem lá ao índice do livro, vocês vão ver que ele começa lá na Grécia, no romance antigo. Então ele vai tentar entender como que o tempo e o espaço se manifestam no romance antigo, no romance de cavalaria, parará, até que ele chega no cronotopo rabelesiano. E no cronotopo rabelesiano, ele faz 2 capítulos, porque o Rabelais é um autor que tem uma importância e que tem uma função muito significativa para o Bakhtin. Vocês vão ver que não é apenas o Rabelais, é o Renascimento. O Renascimento para o Bakhtin é um momento fundamental. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês aqui. Tem algumas citações que apontam o porquê que o Renascimento é tão fundamental para o Bakhtin, mas eu, mais uma vez, eu acho que essa importância para ele só fica completamente evidente quando você vai ao livro dele sobre o Rabelais. Ali fica muito evidente como que para o Bakhtin o Renascimento é
essencial. E aí a definição que ele dá para o Renascimento também é uma coisa muito importante, porque Renascimento é uma daquelas coisas, é um daqueles momentos que cada autor tem uma definição, né? Tem uma marcação temporal, né? Então, nós vamos considerar o Petrarca como o autor do Renascimento, nós vamos distinguir Renascimento de Humanismo, né? Se a gente pensar entre o Petrarca e o Cervantes, tem quase 300, 400 anos, né? Então, o que é Renascimento? Como que nós vamos definir? O Bakhtin tem uma concepção muito clara do que é o Renascimento, uma concepção própria dele sobre o que seja o Renascimento. Eu não vou entrar aqui, obviamente, na discussão bibliográfica mais profunda sobre o que é o Renascimento, porque o nosso interesse é o Bakhtin, mas eu já logo adianto para vocês que isso aqui que ele está chamando de Renascimento é uma coisa específica, é um conceito específico para ele, e que pode não encontrar reverberação em outros autores que também lidem com o Renascimento. Ok? E o Rabelais, no Renascimento do Bakhtin, tem uma importância fundamental, mas vocês vão ver que ele deixa bem claro que isso que ele está falando aqui sobre o Rabelais, isso que ele vai falar aqui sobre o Rabelais, não é uma característica distintiva apenas do Rabelais. Ok? Isso aqui vai para o Shakespeare, vai para o Cervantes, vai para o Camões, cito Camões aqui no trechinho. Então, assim, vocês vão ver que há uma concepção muito clara para ele de que, embora ele esteja estudando um autor específico, ou seja, o autor da predileção dele é o Rabelais, talvez porque o Rabelais revele melhor algumas questões que o interessam, mas ele tem muito evidente para ele que essas questões aparecem em outros autores e que elas estão determinadas pelo tempo. Elas estão determinadas, vamos dizer assim, pelo Zeitgeist, elas são determinadas pelos elementos fundamentais que constituem o período do Renascimento. Ok? Mas vamos com calma, vamos tentar entender o que ele está chamando de um cronotopo rabelaisiano. Qual que é a especificidade do cronotopo rabelaisiano? Ou seja, qual que é a especificidade da representação do tempo e do espaço no Rabelais, né? E, portanto, também da representação do homem. Vamos lá. Cabe observar, antes de tudo, as extraordinárias vastidões espaço-temporais que saltam nitidamente à vista nos romances de Rabelais. Ou seja, o espaço e o tempo no Rabelais é caracterizado por vastidões, né? Tudo grande, tudo exagerado. No entanto, aqui não se trata apenas de que a ação do romance ainda não se concentrou nos espaços íntimos da vida privada familiar, que é o que vai acontecer depois com o desenvolvimento do romance. Se for o romance do século XVIII, XIX, o romance ele vai se concentrando cada vez mais no espaço familiar. E aí se transforma no romance propriamente burguês. O romance burguês é o romance da família. O romance burguês é um romance sobre situações familiares, cotidianas, caseiras, prosaicas, né? Diferente do romance anterior. Se você pega os romances anteriores, eles não têm, vamos dizer ainda, se você pega, por exemplo, o Tom Jones, do Fielding, ou se você pega o Robson Crusoe, do Defoe, se você pega os romances anteriores, ou o Cervantes, ou o Rabelais, ou qualquer outro autor, vocês vão ver que não há ainda a restrição ou a circunscrição do enredo ao espaço familiar, como vai acontecer no final do 18, começo do 19. Então ele fala que não se trata exatamente disso, ou seja, não se trata apenas, né, de que a ação ainda não está concentrada no espaço familiar, como ela vai acontecer depois, e que, portanto, ela se espalha pelo tempo e pelo espaço. Mas transcorre a céu aberto em movimentos pela terra, campanhas militares e viagens. Abrange diversos países. Tudo isso também observamos no romance grego e no romance de cavalaria, que ele tratou nos ensaios anteriores. E observamos ainda no romance burguês de aventuras do século XIX e XX. Se você pegar o romance de aventura burguês propriamente, você também vai ter essa vastidão de tempo e de espaço, né? Mesmo no século XX. Mesmo no século XX. Trata-se de um vínculo especial do homem e de todas as suas ações e todos os acontecimentos de sua vida com o universo espaço-temporal. Ou seja, não é simplesmente um elemento exterior de que o romance não acontece, não está circunscrito a um local. Trata-se de um vínculo especial do homem e das suas ações com todos os acontecimentos de sua vida e com o universo espaço-temporal. Ou seja, o homem e as suas ações estão vinculadas a esse espaço.
Designamos esse vínculo especial como uma adequação e proporcionalidade direta dos graus qualitativos, dos valores, as grandezas, dimensões. Ou seja, o que tem de especial nessa vinculação entre o homem e essa vastidão espacial? É a adequação e a proporcionalidade direta dos graus qualitativos, dos valores, às dimensões, ou seja, do qualitativo e do quantitativo, espaço-temporais. Isso, é claro, não significa que no universo de Rabelais as pérolas e pedras preciosas sejam inferiores a um seixo por serem incomparavelmente menores do que elas. Porque o que ele está querendo dizer com isso? Quando ele diz essa proporção direta, ele está querendo dizer o quê? Que aquilo que é bom é grande, é muito. Aquilo que é ruim é pequeno, diminui. Isso não significa que a pérola, porque é pequenininha, é inferior ao seixo, à pedra grande, né? Mas isso significa que, se as pérolas e pedras preciosas são boas, então são necessariamente em volume cada vez maior e devem estar por toda parte. Ou seja, se a pedra preciosa é boa, o volume delas é grande. Ela se transforma numa coisa grande, materialmente grande. Isso significa que tudo o que é valioso, que é qualitativamente positivo, deve realizar sua significação qualitativa numa significação espaço-temporal. Ou seja, precisa ocupar espaço, expandir-se o máximo possível, ter a existência mais longa possível. E tudo o que tem significação de fato qualitativa também sempre tem forças para essa expansão espaço-temporal. Ou seja, tudo que é positivo consegue, tem força para fazer essa expansão material, para se expandir materialmente. Ao passo que o qualitativamente negativo, ou seja, o ruim, o pequeno, o mesquinho e impotente, é o que deve ser destruído por completo e confrontar sua morte sem forças. Não há hostilidade mútua entre um valor, seja ele qual for, comida, bebida, verdade, bem, beleza, e as dimensões espaço-temporais. Ou seja, aquilo que é bom é grande. Não existe uma coisa pequena e boa, tá? Não há contradição. Elas são diretamente proporcionais entre si. Por isso, todo o bem cresce. Cresce em todos os sentidos e em todas as direções. Não pode deixar de crescer, porque crescer é da sua própria natureza. O mal, ao contrário, não cresce, mas degenera, depaupera-se e morre. Mas nesse processo compensa a sua diminuição real através de uma falsa idealidade sobrenatural. Ou seja, aqui já vem um elemento interessante, né? Ou seja, o ruim, o falso, o negativo diminui, mas quando ele diminui, ele tenta projetar uma idealidade sobrenatural, ou seja, ele tenta projetar a sua positividade acima de um ideal, por meio de um ideal, ou seja, por cima de algo imaterial, algo que você não toca. A categoria do crescimento e, ademais, né, desculpa o errinho, de um crescimento espaço-temporal real é uma das categorias mais basilares do universo rabelaisiano. Ou seja, no Rabelais, tudo que é bom cresce, tudo que é bom fica grande, tudo que é ruim diminui, tudo que é ruim precisa ser destruído materialmente. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, é que os valores no Rabelais aparecem materialmente, eles aparecem materializados. Não existe nada que não seja material. Não existe um valor, não existe um ideal, não existe um aspecto positivo que não seja material, que não se manifeste materialmente no espaço e no tempo, que não ocupe uma posição no espaço e no tempo que corresponda ao valor que essa coisa tem, o que esse ser tem. Essa proporcionalidade direta serve de base àquela crença excepcional no espaço terrestre e no tempo. Ou seja, essa proporcionalidade serve de base a uma crença excepcional no espaço terrestre e no tempo, ou seja, na materialidade. Aquela ênfase
nas distâncias e vastidões espaciais e temporais tão características de Rabelais. Ou seja, o Rabelais ele tem uma crença profunda na excepcionalidade, uma crença excepcional no espaço terrestre e no tempo terrestre. Ou seja, no aspecto material do mundo. O aspecto material do mundo é uma coisa muito importante para ele. Mas isso é característico de Rabelais e de outros grandes representantes da época do Renascimento. Shakespeare, Camões, Cervantes. Esses são os exemplos que ele está citando aqui. Tá? O Shakespeare e o Cervantes voltam várias vezes, o Camões não volta tanto. Mas o Shakespeare e o Cervantes voltam repetidas vezes nesses ensaios dele como um todo. Tá? Contudo, essa ênfase da adequação espaço-temporal tem em Rabelais um caráter nem de longe ingênuo, próprio da epopeia antiga e do folclore. Vamos parar um minuto. Então, ele falou dessa crença na materialidade, essa crença no aspecto material do mundo, que está manifestado no Rabelais pela proporcionalidade entre o que é imaterial, os valores, porque os valores são imateriais, a verdade, o bem, a justiça, tudo isso é imaterial, você não consegue tocar em nada disso, tudo isso são valores, são ideais. O Rabelais acredita tanto no mundo material que todos os valores imateriais se manifestam por meio da materialidade. Não existe nada imaterial no mundo Rabelais, ele está dizendo para a gente. Só que isso não tem um caráter ingênuo, próprio da epopeia antiga e do folclore. Na epopeia antiga e no folclore tem isso também. Não necessariamente da forma como está sendo colocado aqui, porque lá tem ingenuidade. Ou seja, lá na epopeia antiga e no folclore, lá tem ingenuidade. Aqui no Rabelais não tem ingenuidade. Ok? E aqui já tem um dos elementos que eu acho importante vocês entenderem do que ele vai entender por Renascimento. Tá? O Renascimento para o Bakhtin é, ao mesmo tempo, uma retomada da Antiguidade, o Renascimento da Antiguidade, ele retoma elementos da Antiguidade, mas ele retoma também elementos na fonte da própria Antiguidade, que é o folclore. Se diz que ele está chamando de Renascimento, a forma como ele compreende o Renascimento é uma intersecção entre a cultura do folclore e a cultura erudita elaborada por esses grandes poetas, romancistas, parará, parará, parará. Ok? Para o Bakhtin, não há, acho que eu já falei isso em outra aula, isso aqui agora é a nossa grande questão, não há grande arte, não há uma arte verdadeiramente impactante, verdadeiramente importante, que não passe por uma relação produtiva com o folclore. Essa relação com o folclore, eu vou tentar explicar no final da aula para vocês o que ele entende por folclore, porque ele também tem uma compreensão muito específica do que seja o folclore. Eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês o que é, bem de leve no finalzinho. Mas isso que ele entende como folclore é um elemento essencial para a constituição da grande obra de arte. Porque é esse elemento do folclore que confere a esses grandes artistas, tanto na antiguidade quanto nesse momento da modernidade em que há uma retomada, vamos dizer assim, dos valores antigos, é que confere essa crença no mundo material. Vamos continuar. Como já dissemos, ele se contrapõe à vertical medieval. Está polemicamente afiado contra ela. Bom, aqui agora nós vamos começar de novo aquela velha linha Lukács versus Bakhtin, né? Porque, não sei se você se lembra, lá da nossa primeira aula, o primeiro texto que o Bakhtin estava falando. O que ele falava? Nós não podemos entender o romance, nós não podemos entender o Renascimento apenas como a arte contra o feudalismo. E agora ele vai dizer para a gente o quê? Ele vai dizer exatamente para isso, exatamente que um dos aspectos dessa arte do Rabelais não é o menos importante, mas um dos aspectos mais basilares dessa arte é que ela se opõe a uma forma social antiga, no momento do Rabelais, uma forma social antiga, que ele está caracterizado aqui como uma forma de verticalidade. Ou seja, o que é a vertical medieval? É a concepção medieval do mundo. A concepção medieval do mundo, né? O mundo terrestre, o mundo sobrenatural, Deus é mais importante do que o mundo material. Ele vai continuar explicando isso nas próximas citações, mas esse é um elemento fundamental aqui para ele, ou seja,
A ingenuidade, a não ingenuidade dele advém exatamente do fato de que ele está se contrapondo a uma forma específica e concreta de compreender o mundo, de compreender o cronotopo, de compreender a organização espaço-temporal do mundo, que é a medieval, que é a desvalorização contínua e constante do mundo material. Ele está se contrapondo a isso. A tarefa de Rabelais é depurar o universo espaço-temporal dos elementos da cosmovisão sobrenatural, que o desintegram, das assimilações simbólicas e hierárquicas deste universo em linha vertical, o mundo medieval. O mundo terrestre ele não presta, o que vale, na verdade, é o mundo sobrenatural, é Deus, parará, parará, parará. O Rabelais não. Ele quer destruir esse mundo, ele está se opondo ao mundo medieval. Exatamente o argumento que o Lukács havia colocado. Exatamente o argumento que o Lukács havia colocado. E agora vem outra proximidade com o Lukács, o que é muito interessante. Vejam, Rabelais combina essa tarefa polêmica com outra. Ou seja, ele tem essa tarefa polêmica, que é destruir o mundo medieval. Mas tem outra, a criação de um universo espaço-temporal adequado enquanto um novo cronotopo para um novo homem, harmonioso e integral, e para novas formas de contato humano. Ora, mas isso aqui é o mesmo argumento que o Lukács tinha falado lá no Romance com o Epopeia do Mundo Burguês. O que ele tinha falado sobre o Cervantes e o Rabelais? Exatamente isso. Que há uma dualidade que está baseada na oposição ao mundo medieval e na afirmação heróica do mundo burguês, porque a afirmação heróica do mundo burguês ainda é possível aqui. Ainda é possível aqui. Ou seja, o cronotopo rabelaisiano para o Bakhtin está baseado nesses dois elementos. Primeiro, lutar contra o mundo medieval. Segundo, fundamentar uma nova visão do mundo que seja adequada a um novo homem. A um homem integral. A um homem integral. Ok? O que o Lukács acrescentaria, vamos dizer assim, a essa discussão, é que isso daqui só é possível porque o Rabelais está num momento específico do desenvolvimento do mundo burguês em que ainda é possível você criar um herói positivo. Isso que ele está falando de esse universo para esse novo homem harmonioso e integral é o herói positivo de que o Lukács está falando lá atrás. Só para mostrar para vocês como que a relação é muito complexa. Como que a relação dos dois é muito complexa. Né? Nós vimos na outra aula como que a concepção deles de burguês é completamente diferente. Mas como que há uma semelhança de fundo, e aqui de novo, veja, o argumento é muito semelhante ao argumento do Cristiano. Né? É claro que o argumento do Bakhtin tem uma validade própria, tem uma especificidade própria. Essa questão do folclore, por exemplo, não está no Lukács. Está um pouco também, assim, mas ela não ganha essa evidência que tá lá. Eu não estou querendo dizer para vocês que o argumento dos dois é igual. Né? Às vezes vocês têm uma tendência, quando a gente, aliás, tem uma tendência geral, quando a gente não conhece alguma coisa, de reduzi-la muito ao essencial e de criar esquemas, né? Do ponto de vista esquemático, ou seja, de um ponto de vista inicial, existe uma relação entre a forma como os dois estão lendo o Rabelais. Só que quando você se aprofunda na visão, existe uma diferença concreta entre a forma como os dois estão analisando. Mas os dois percebem esses dois elementos e eles baseiam a sua análise, ambos, nesses dois elementos. Esses dois elementos são os dois elementos fundamentais da análise do Bakhtin sobre o Rabelais. Ou seja, o Rabelais diz que quer destruir o mundo feudal e quer fundar um novo mundo. O Lukács vai dizer, ele quer destruir o mundo feudal e ele está querendo fundar o mundo burguês, e ele, por causa da posição em que ele está no desenvolvimento do mundo burguês, ele é capaz de criar o herói positivo, ou seja, de pensar esse mundo novo para um homem novo. O que depois seria impossível, ou o que depois, de alguma forma, se perderia, né? Agora vejam como que isso continua. Através dessa combinação das tarefas polêmicas e positivas, tarefas de depuração e restauração do mundo real e do homem, definem-se as peculiaridades do método artístico de Rabelais, a originalidade de seu fantástico realismo. O que o Lukács tinha falado? Como é que o Lukács tinha caracterizado o realismo desse período da modernidade? De realismo fantástico.
É a mesma caracterização. A essência desse método se resume, antes de tudo, à destruição de todos os vínculos habituais, das contiguidades habituais das coisas e ideias, e a criação de contiguidades inesperadas, dos vínculos inesperados, inclusive dos mais imprevistos vínculos lógicos, alogismos e linguísticos. Ou seja, qual que é o procedimento essencial, né? Porque tudo isso que ele está falando, ele tá fazendo comentários genéricos. Qual que é o procedimento para realizar isso daqui? O procedimento para se realizar isso daqui é você destruir os vínculos habituais entre as coisas, ou seja, uma coisa se acompanha de outra, a contiguidade habitual, contiguidade no sentido de proximidade, e criar contiguidades inesperadas, já aproximar aquilo que estava distante, aproximar coisas estranhas, coisas que normalmente não estão próximas. E daí vem, por exemplo, os mais imprevistos vínculos lógicos e linguísticos, inclusive. Né? Ele tenta aproximar aquilo que linguisticamente está distante. Entre as belas coisas deste mundo foram estabelecidos laços falsos, consolidados pela tradição. Lá, a tradição medieval. Ou seja, a tradição medieval, consagrados pela religião e pela ideologia oficial da Idade Média. Herdados da Idade Média, né? Os quais deformam a verdadeira natureza das coisas. Ou seja, estabeleceram laços. Talvez o mais evidente de todos seja a negação do mundo material, ou seja, a ideia de que a vida corporal e o mundo material é um elemento negativo, porque o elemento positivo mesmo é o mundo supramaterial, né? É o mundo sobrenatural. O que ele vai fazer, não é essa a contiguidade, não é esse o elemento, né? As coisas e ideias foram unificadas por falsas relações hierárquicas hostis à sua natureza. Mas por relação hierárquica, ou seja, o corpo está abaixo do espírito. Foram separadas e distanciadas umas das outras por toda sorte de segmentos ideais sobrenaturais que impedem as coisas de se contatarem em sua viva corporeidade, ou seja, que impede a apreensão material, corporal do universo, porque o universo está todo submetido à hierarquia religiosa oficial herdada da Idade Média. O pensamento escolástico, agora ele está citando a fonte, né? A falsa casuística teológica e jurídica, e por último, a própria língua, penetrada por uma mentira secular e milenar, consolidam esses falsos vínculos entre as belas coisas materiais e as ideais efetivamente e as ideias efetivamente humanas. Era necessário destruir e reconstruir todo esse falso quadro do mundo, romper todos os falsos vínculos hierárquicos entre as coisas e ideias, ou seja, inverter a lógica do mundo corporal, do mundo terrestre, como uma coisa negativa, como uma coisa ruim. Destruir entre elas todos os segmentos ideais que desunem. Era necessário libertar todas as coisas, permitir-lhe entrar em livre combinações inerentes à sua própria natureza, ou seja, do homem com o mundo, do homem com as coisas, né? Ou seja, a comida, a bebida, as coisas corporais que fazem bem ao homem precisam estar próximas do homem, vamos dizer assim. Por mais extravagantes que essas combinações parecessem do ponto de vista dos vínculos tradicionais comuns, entendem a comida, a bebida como pecado, o sexo, né? Que entendem os elementos do mundo corporal como pecado, como uma coisa negativa. E, portanto, querem distanciar o homem, aquilo que o homem é, dessas coisas. Quer distanciar o homem do sexo, quer distanciar o homem da bebida, quer distanciar o homem da comida. Não. O homem é uma entidade corporal e, portanto, ele precisa estar o mais próximo possível da comida, da bebida, do sexo, dos excrementos, da morte, de tudo. Era necessário permitir que as coisas se contatassem com sua viva corporeidade em sua diversidade qualitativa, em sua viva corporeidade, ou seja, as coisas elas têm aspecto material. Na solução da tarefa positiva, porque veja, aqui ele está falando da tarefa negativa, né?
Ou seja, a tarefa negativa é destruir os vínculos tradicionais, que separam o homem, a ideia de que o homem não é o corpo, mas o homem é um espírito, e, portanto, daquilo que é o corpo, dificulta o acesso do homem à sua verdadeira natureza, que é o espírito. Ok? Então, a relação do homem com o mundo, a relação do homem com o aspecto material do mundo, com a bebida, com a comida, com o sexo, com os excrementos, com o seu aspecto fisiológico, anatômico, tudo isso é uma coisa negativa. E para vencer isso, eu preciso romper essas contiguidades habituais e fazer contiguidades inesperadas. Para resolver a tarefa positiva, para construir essa nova imagem do mundo, de um homem sadio, íntegro, parará, Rabelais se apoia no folclore e na antiguidade, as fontes de Rabelais, onde a contiguidade dos objetos melhor correspondia às suas naturezas, e já era estranha ao falso convencionalismo e à idealidade sobrenatural. Ou seja, lá na antiguidade, no folclore, na cultura antiga e na cultura folclórica, entendida aqui como cultura popular, o homem está próximo da sua corporeidade. Na antiguidade, o homem é representado como um corpo. O corpo humano exerce a função do corpo e todas as coisas são corporais. E essa dissociação tipicamente medieval não existiria no mundo antigo, na representação do mundo antigo. E já na solução da tarefa negativa, aparece em primeiro plano o riso rabelaisiano. Veja que a questão do riso é uma questão muito importante no livro sobre o Rabelais, né? A questão do riso é essencial lá. Então, assim, o que eu vou discutir aqui com você sobre o riso é muito superficial, perto da discussão que ele elabora lá no livro, no contexto do Rabelais. O riso rabelaisiano, diretamente vinculado aos gêneros medievais da bufonaria, da picaresca e da parvoíce, cujas raízes remontam às profundezas da sociedade anterior à de classes. Bom, aqui tem um elemento que depois vai ficar mais claro depois, porque o folclore é anterior à sociedade de classes. O folclore, a compreensão que ele tem de folclore, é uma forma artística vinculada à revolução agrícola, à descoberta da agricultura, e, portanto, ela está anterior. A origem desses gêneros seria anterior. A origem do riso é anterior, do riso folclórico, é anterior à constituição da sociedade de classes, do desenvolvimento da sociedade de classes e da especialização do trabalho. Contudo, o riso rabelaisiano não se limita a destruir os vínculos tradicionais e eliminar os segmentos ideais. Ele desvela a grosseira contiguidade imediata deles com aquilo que desune os homens através da mentira farisaica, né? Os fariseus. Ou seja, ele revela, o riso rabelaisiano, ele revela o aspecto negativo, a falsidade e a mentira dessa ideologia medieval que separa o homem do seu corpo, que entende o homem como um elemento distinto do seu próprio corpo. O homem é um espírito, o corpo é só o invólucro no qual o espírito está contido, né? Mediante a construção das mais diversas séries, que ora são paralelas, ora se cruzam, Rabelais consegue desunir o tradicionalmente vinculado e aproximar o tradicionalmente distante e desunido. Com o auxílio dessas séries, Rabelais combina e desune. A construção de séries é uma peculiaridade específica do método artístico de Rabelais. Em sua obra, as séries mais diversas podem ser resumidas aos seguintes grupos basilares. O que são as séries? São conjuntos de elementos da representação. Ou seja, no Rabelais existiria as séries do corpo humano num corte físico e anatômico. Ou seja, várias vezes no romance o corpo humano aparece do ponto de vista físico e anatômico. A série do vestuário, a representação do vestuário. As séries da comida, as séries da bebida e da embriaguez, as séries sexuais, a cópula, as séries da morte, as séries dos excrementos.
Tudo isso aparece no Rabelais e essas séries elas podem se desenvolver paralelamente ou elas podem se cruzar. Ele representa o homem, as roupas, a comida, a bebida, o sexo, a morte e os excrementos. E essa representação ela pode seguir paralelo, ela pode se entrecruzar e depois voltar a ser paralela. Ela pode acontecer das mais diversas formas. Bom, e aqui é o seguinte, o Bakhtin, ao longo do capítulo, ele vai mais ou menos analisar todas essas séries. E ele vai dando exemplos. Ele vai analisando e dando exemplos de cada uma dessas séries, de como cada uma dessas séries promove essa desunião do tradicionalmente unido e a vinculação do tradicionalmente desvinculado. Ele vai mostrando isso série por série, com exemplos e tarará, tarará. Eu vou pegar aqui uma série, a primeira que ele trabalha, para mostrar para vocês mais ou menos como que essa análise dele funciona. O corpo humano, todas as suas partes e membros, todos os seus órgãos e funções são apresentados por Rabelais num aspecto anatômico, fisiológico e filosófico natural ao longo de todo o romance. Essa peculiar exibição artística do corpo humano é um elemento muito importante do romance de Rabelais. Era importante mostrar toda a singular complexidade e profundidade do corpo humano e de sua vida, e de desvelar o novo significado, o novo lugar da corporeidade humana no universo espaço-temporal real. Ou seja, o homem vai ser entendido pelo Rabelais não como um espírito que chega num corpo, mas como um corpo. O homem vai ser representado como um corpo. E o corpo vai estar representado como no aspecto anatômico, fisiológico e filosófico natural. Ele vai estar representado como fato do mundo natural, ok? E ele dá uma nova complexidade ao corpo. Ele toma o corpo como algo complexo, como algo que merece complexidade. Correlacionada com a corporeidade humana concreta, até o resto do mundo ganha um novo sentido e uma realidade concreta, uma materialidade que entra em um contato espaço-temporal não simbólico, mas material com o homem. Ou seja, a relação quando o homem se transforma num corpo, quando o homem é simples e puramente um corpo, todos os outros elementos com os quais o homem se relaciona são elementos que vão também passar por um processo de materialização. Ou seja, a comida no Rabelais, a bebida, o sexo, não são símbolos. Não são símbolos. Eles não remetem a algo para além da sua materialidade. A comida é a comida, a bebida é a bebida, o sexo é o sexo. A bebida não representa a fartura ou não sei o quê, a bebida não representa a embriaguez, e o sexo não representa o pecado ou o prazer. O sexo é o sexo, a bebida é a bebida, a comida é a bebida, a comida é a comida, os excrementos são os excrementos, a morte é a morte, e assim por diante. Todos esses elementos, eles ganham materialidade porque o homem ganhou uma nova materialidade, porque o homem está representado como um sujeito material, como um ser material. Aqui, o corpo se torna o mediador concreto no mundo, mediador de seu peso real e de seu valor para o homem. Ou seja, o corpo humano tomado como um corpo físico é aquilo que determina, é aquilo que diz, é aquilo que coloca o valor de todas as outras coisas na sua real materialidade. A mediação do homem com os outros elementos do mundo, ou seja, a relação do homem com a comida, não se dá por via simbólica, não se dá por via das ideias sobrenaturais que nós temos sobre a comida. Sobre aquilo que a comida significa, ou sobre a comida como representação do corpo de Cristo. Não, 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 não. A comida é a comida. A comida é alimento do homem. A comida serve para matar a fome do corpo humano. Tudo isso por quê? Tudo isso porque o homem é agora necessariamente um corpo. Aqui se empreende pela primeira vez uma tentativa coerente de construir um quadro do universo em torno de um homem corpóreo, por assim dizer, na zona do contato físico com ele. Mas para Rabelais, essa zona é infinitamente ampla, ou seja, o mundo aparece como zona de contato do homem com a materialidade do mundo. O mundo aparece como elemento material para o homem, ou seja, as coisas humanas, elas estão na zona de contato físico com o homem.
A comida existe na medida em que ela está em contato físico direto com o homem. Obviamente, essa zona de contato do homem com o mundo é muito ampla. Essa zona não está circunscrita, isso vai ficar mais claro daqui um pouquinho, essa zona não está circunscrita ao corpo individual de um homem, de um sujeito. Ok? Essa zona é a materialidade, a representação da materialidade ou a forma como a materialidade do mundo funciona. E aí ele continua. Esse novo quadro do mundo se contrapõe polemicamente ao mundo medieval, em cuja ideologia o corpo humano era visto apenas sob o signo da decomposição e da superação. Ou seja, o que é o corpo para o mundo medieval? O que é o corpo para a teologia, para a escolástica, para o catolicismo medieval? O corpo é a decomposição. O corpo é a prisão da alma. O corpo precisa ser superado. Nós temos que superar o corpo. O Rabelais, obviamente, não. E em cuja prática real, ou seja, na prática real daquele mundo de vida, dominava uma libertinagem física grosseira e sórdida. Ou seja, eu tenho, do ponto de vista ideológico, eu tenho, eu tenho a representação do corpo como algo negativo, e do ponto de vista prático, eu tenho o corpo, a prática da vida corporal, ela é libertina, grosseira e sórdida. Ou seja, ela é patológica. Como existe uma negação ideológica do corpo e do homem como corpo, do homem como um ser material, do homem como um ser corporal, a prática viva, humana, a relação do homem com o corpo vira uma relação patológica. Ok? A lógica aqui do argumento é a seguinte, é que não interessa se do ponto de vista ideológico o homem continua sendo, mesmo que do ponto de vista ideológico ele não seja um corpo, ele continua sendo um corpo. Ele continua sendo um corpo. Não interessa o que eu diga, o homem continua sendo um corpo. O homem continua tendo uma dimensão corporal. E quando eu nego essa dimensão corporal do ponto de vista ideológico, quando eu construo uma cultura baseada na negação dos aspectos corporais do homem, eu transformo as práticas corporais reais que são inevitáveis em patologia, em doença. A ideologia não enfocava nem assimilava a vida do corpo, negava. Por isso, privada da palavra de um sentido, ou seja, como a vida corporal não tem sentido, como a vida corporal está privada do acesso à produção de sentido, ela está privada da linguagem, a vida do corpo podia ser apenas libertina, grosseira, sórdida e destrutiva para si mesma. Ou seja, escapa ao mundo medieval o corpo sadio, o homem sadio. Entre a palavra e o corpo havia uma ruptura desmedida. O corpo só consegue ser concebido no mundo medieval como patologia, como doença, e a prática só pode ser uma prática patológica. Porque ele está desprovido de sentido. Por isso, Rabelais contrapõe a corporeidade humana e o mundo ao redor, na zona de contato com essa corporeidade, que são aquelas outras séries todas, praticamente, não só a ideologia ascética sobrenatural da Idade Média, mas também a libertina e grosseira prática medieval. Ou seja, ele quer devolver à corporeidade a palavra e o sentido, a idealidade antiga, e, ao mesmo tempo, devolver à palavra e ao sentido sua realidade e materialidade. Ou seja, a coisa aqui vai nos dois sentidos. Ele quer devolver a corporeidade, ou seja, que ele quer dar sentido à vida do corpo. Ele quer dar sentido à forma como o corpo funciona. Mas quando ele faz isso, ele também dá corpo ao sentido. Ele também atribui conteúdo material ao sentido. E aí ele vai falar das séries do corpo humano. E ele vai analisando essas séries. E aí ele passa páginas e mais páginas e mais páginas analisando essas séries, né? O aspecto científico, anatômico, fisiológico, o aspecto bufão e cínico,
o aspecto de analogia fantástica e grosseira, o aspecto propriamente folclórico. Daqui a pouco vai voltar essa conversa do folclore. E aí ele vai analisando esse negócio detalhadamente. Bom, e aí o que ele faz? Ele vai aproximar essas séries. A criação dessas contiguidades, dessas novas contiguidades, é exatamente a aproximação das séries. Todas as suas combinações de palavras, mesmo onde elas parecem completamente desprovidas de qualquer sentido, procuram, acima de tudo, destruir a hierarquia estabelecida de valores, rebaixar o elevado e elevar o baixo, destruir o quadro costumeiro do universo em todos os seus recantos. Contudo, ele ainda resolve ao mesmo tempo uma tarefa positiva, que confere uma direção determinada a todas as suas combinações de palavras e imagens grosseiras. A tarefa de corporificar o universo, materializá-lo, familiarizar tudo com as séries espaço-temporais, medir tudo em proporção humano-corpóreas, construir um novo quadro do universo no lugar do quadro destruído. O herói positivo. O homem sadio. Ele quer conferir um aspecto sadio ao homem, ao mundo e ao corpo. E entender o mundo como coisa material, dar corpo ao mundo. As contiguidades de palavras mais extravagantes e inesperadas, qualquer um que já leu Rabelais sabe que é cheio disso aqui, estão penetradas pela unidade dessas aspirações ideológicas de Rabelais. Mas, como veremos adiante, além de tudo isso, um outro sentido mais profundo e original encerra-se por trás das grosseiras imagens em séries de Rabelais, que é a compreensão da morte do folclore. Bom, e aí agora eu vou me deter um pouquinho numa outra série, que é uma série importantíssima, que é a série da morte. Ele discute todas elas, se não me engano, a série da morte é a última que ele vai discutir. E a discussão sobre a morte é uma discussão muito importante e é uma discussão que vai estar muito relacionada com a concepção dele sobre folclore. Tá? Depois de todas essas séries materializadoras, passemos à última série, que já exerce outra função no romance, a série da morte. Ou seja, todas as outras séries, do corpo, da bebida, da comida, do vestuário, do sexo, dos excrementos, todas essas séries, elas têm uma função materializada, elas querem materializar o universo, elas querem dar corpo ao universo e negar a ideologia medieval. A morte tem outra função. A morte funciona de outra forma. À primeira vista, pode parecer que tal série inexiste por completo no romance de Rabelais. O problema da morte individual e a agudeza desse problema se afiguram extremamente estranhos ao mundo sadio, pleno e viril de Rabelais. Aqui tem um elemento importante. A morte, o problema da morte individual. A morte tomada como a morte de um indivíduo. Isso é estranho para o mundo Rabelais. Isso não entra no mundo dele. A morte como um fato individual. Porque o mundo dele é o mundo da saúde, da matéria, da bebida, da comida, do excremento, do sexo, parará. E essa impressão é de todo correta. De todo correta. Ou seja, no mundo do Rabelais, a morte, do ponto de vista individual, a minha morte, a morte de um indivíduo, não tem muito lugar. Mas no quadro hierárquico do mundo destruído por Rabelais, ou seja, lá no mundo medieval, a morte ocupava uma posição dominante. A morte desvalorizava a vida terrestre como algo frágil e passageiro. Privava essa vida de autovalorização. Transformava em etapa acessória para os futuros e eternos destinos do além-túmulo. Ou seja, ok, a morte é uma coisa estranha ao mundo Rabelais. Mas lá no mundo medieval, a morte é o centro de tudo. Porque é a morte que confere fragilidade ao mundo corpóreo e que confere valorização ao mundo sobrenatural. A morte não era percebida nesse mundo que o Rabelais está destruindo
como um momento necessário da vida, após o qual a vida torna a triunfar e continua. A vida tomada em seu aspecto essencialmente coletivo ou histórico. Aqui está o grande lance. Mas como um fenômeno limítrofe, situado na divisória absoluta entre esse frágil mundo temporal e a vida eterna, como uma porta escancarada para o outro mundo, o mundo sobrenatural. A grande questão aqui é a seguinte, é que, enfim, a oposição que o Bakhtin está criando aqui é entre a morte tomada como algo individual e a agudeza desse problema, ou seja, a agudeza da morte como a morte de um indivíduo, e a morte tomada como a morte e a vida tomadas como algo coletivo e histórico. Ou seja, o Rabelais não tem uma concepção ou uma aproximação da morte como um problema individual. A morte individual, para ele, é também um problema coletivo e histórico. Nós vamos ver como é que isso se manifesta. Bom, aqui ele já deu a dica, né? Porque a morte vai ser percebida como um momento necessário da vida. Mas a vida não vai ser concebida como a vida do indivíduo, mas como a vida da coletividade. A vida material do mundo. A morte não era percebida na série temporal abrangente, mas nas fronteiras do tempo. Ou seja, a morte não está dentro do tempo, ela está no fim do tempo. A morte é o fim do tempo. Não na série da vida, mas na fronteira dessa série. Ao destruir o quadro hierárquico do mundo e construir um novo em seu lugar, caberia a Rabelais reavaliar também a morte, colocá-la em seu lugar no mundo real e, acima de tudo, mostrá-la como um momento indispensável da própria vida. Mostrá-la na abrangente série temporal da vida, que avança e não tropeça na morte, nem desaba em abismos sobrenaturais, mas permanece toda aqui, neste tempo e neste espaço debaixo do sol. Ou seja, a morte é um momento determinante para a caracterização da própria vida. Mas a vida aqui não é a vida do indivíduo, a vida aqui é a vida da matéria. É a vida do mundo material. Ok? Porque é óbvio que a morte do indivíduo é o fim do tempo para o indivíduo. Mas a morte não é o fim do tempo. A morte não é o fim da vida. Ela é o fim da vida do indivíduo. Mas não, ela não é o fim da vida. Por último, caberia mostrar que nem neste mundo a morte é o fim essencial para ninguém ou para nada. Isso significava mostrar a face material da morte na série triunfante da vida que a abrange. Ou seja, a morte, a série da morte está dentro da série da vida. A morte está dentro do tempo. É claro que sem nenhum patos poético, ou seja, é claro que não tem aqui uma evasão poética, algo profundamente estranho a Rabelais. Mostrá-la, no entanto, de forma incidental, sem lhe dar nenhum relevo. Salvo poucas exceções, a série da morte é apresentada em Rabelais no plano grotesco e burlesco. Ela se cruza com a série da comida e da bebida, com a série dos excrementos, com a série anatômica. Também é tratada nesse mesmo plano a questão do mundo além-túmulo. Ou seja, a morte ela aparece imiscuída com a vida. A morte está junta com a vida, ela não está separada da vida. Ela está junta, ela está misturada com a comida, com a bebida, com o excremento, com o sexo. Ela está misturada com o corpo humano, ela é parte constitutiva do corpo humano. Em todos esses casos, aí ele começa a citar um tanto de casos, tá, gente? Em todos esses casos de representação grotesca, bufa da morte, a imagem da morte assume traços jocosos. A morte aparece na contiguidade imediata com o riso. Se bem que, por exemplo, que por enquanto ainda na série material. Também, na maioria dos casos, Rabelais apresenta a morte numa diretriz voltada para o riso. Representa mortes alegres. Ou seja, a morte no Rabelais aparece no momento de alegria. A morte não é representada no Rabelais como um momento de contrição, de tristeza. Ela é representada como uma coisa alegre, ou no momento de alegria. É na série da morte,
nos pontos de seu cruzamento com a série da comida, da bebida e da série, da série sexual, e na contiguidade imediata entre a morte e o nascimento de uma nova vida, que a natureza do riso rabelesiano se manifesta com plena nitidez. Ou seja, é exatamente na contiguidade, nessa nova compreensão da morte, que o riso do Rabelais mostra a sua potencialidade inteira. Aí desvelam-se também as autênticas fontes e tradições desse riso, folclóricas. Nós vamos ver daqui a pouco o que é isso. A aplicação desse riso a todo um vasto universo da vida histórico-social, uma epopeia do riso, a uma época, ou melhor, a fronteira entre duas épocas, o mundo medieval e o mundo moderno, revela suas perspectivas e a sua posterior produtividade histórica. A morte alegre em Rabelais não só se combina com uma elevada apreciação da vida e a uma exigência de lutar até o fim por essa vida, ela é exatamente a expressão dessa apreciação elevada, a expressão da força da vida que triunfa eternamente sobre qualquer morte. Na imagem rabelesiana da morte alegre, não há, é claro, nada decadente. Não há nenhuma aspiração à morte, como vai ter no romantismo. Daqui a pouco eu coloquei um exemplo aqui dele sobre o romantismo. Não há nenhuma aspirar à morte como uma coisa boa, não há nada disso. O próprio tema da morte em Rabelais, como já dissemos, jamais se apresenta em primeiro lugar, jamais é ressaltado. Olha que interessante, ele nunca se apresenta em primeiro lugar, mas ele tem uma função central. Olha como é que o Bakhtin está analisando, né? Ele não se apresenta em primeiro lugar, mas ele revela aspectos fundamentais. O que ele fala aqui no final, né? É lá que se manifesta o riso, é aí que se desvelam as autênticas fontes, ou seja, a morte é essencial, mas ela nunca está em primeiro plano. Na elaboração desse tema em sua obra, tem imensa importância o aspecto anatômico-fisiológico sóbrio e nítido da morte. Ou seja, a morte é um fato físico. A morte é um fato físico. A morte não é um fato do espírito, da vida do espírito. A morte é o fim do funcionamento do corpo, por uma série de motivos. E a gente pode determinar o motivo pelo qual aquele organismo parou de funcionar. Ou seja, existe aqui também uma materialização da própria morte. A morte que era vista como transcendente por excelência, a morte que era vista como algo necessariamente transcendente, ela passa a ser essencialmente material. Ela passa, seu aspecto material está em muita evidência. E o riso nunca se sobrepõe à morte horrível em sua obra. Tal horror inexiste por completo. Não é que ele está rindo da morte horrível. É porque a morte não é uma coisa horrível. O horror não existe na obra dele. Logo, também, não há nenhum contraste. Não há nenhum contraste entre a morte e o riso. Agora, mais uma vez, vejam como que mais uma vez ele vai revelando isso no Renascimento, né? Uma contiguidade imediata da morte com o riso, a comida, a bebida e as indecências sexuais, encontramos também em outros representantes do Renascimento. Em Boccaccio, na própria novela Moldura e no material das novelas isoladas, né? Ou seja, a aventura, a aventura sexual ali do Decamerão, as indecências do Decamerão, estão envoltas, na verdade, na peste. Elas estão misturadas com a peste. Em Pult, a representação da morte do paraíso durante a batalha de Roncesvalles, Morgante, protótipo de Panurgio, Mordri. E em Shakespeare, nas cenas de Falstaff, os coveiros alegres em Shakespeare, o porteiro alegre e bêbado em Macbeth. A semelhança se deve à unidade da época e à comunidade de fontes e tradições. Ou seja, não é porque um é o outro, não é... Não se trata aqui de influência, tá? A diversidade na ampla e plena elaboração de todas essas contiguidades. Esse é um aspecto do tempo. Isso é determinado pelo tempo, pela época, pelo Renascimento.
Bom, agora vem uma questão interessante, né? E aqui, mais uma vez, uma questão que a gente poderia pensar em relação ao Lukács. Na história posterior da evolução da literatura, ou seja, na literatura pós-renascimento, na literatura moderna propriamente dita, essas contiguidades renascem com grande força no romantismo e, em seguida, no simbolismo, evitando as etapas intermediárias. Mas aqui o seu caráter é bem diferente. Ou seja, a contiguidade entre o riso e a morte, elas vão reaparecer, mas elas vão reaparecer de forma diferente. Perde-se o conjunto da vida triunfante, que abrange a morte, o riso, a comida e o ato sexual. Ou seja, a morte, a contiguidade desses elementos, da morte, do riso, da comida, da bebida, da festa, do carnaval, parará, a contiguidade desses elementos, ou seja, a aproximação desses elementos, não está submetido, como no Rabelais, a uma visão da vida triunfante, ou seja, a uma materialização completa de tudo. Porque o que garante no Rabelais, o efeito de conjunto é a materialidade de tudo. O fato de que tudo é material. Não há nada que não seja material. Tudo é material. Tudo é matéria, tudo é corpo. Então, essas contiguidades entre morte, riso, comida e ato sexual, elas vão reaparecer. Mas elas vão reaparecer sem essa junção. Elas vão reaparecer sem a cola, que é essa visão triunfante do mundo e da vida, que tem lá no Renascimento. Essa visão do novo homem, do homem como um sujeito, do homem como um sujeito do herói positivo. Esse argumento aqui a gente poderia voltar lá no texto do Lukács e falar, ó, esse aqui é o herói negativo. Não tem como mais ter um herói positivo. Acabou a possibilidade do herói positivo. A vida e a morte são percebidas apenas no âmbito de uma vida individual fechada, onde a vida não se repete e a morte é um fim irremediável. Ou seja, perde-se a coletividade, perde-se o elemento coletivo. E, portanto, é exatamente porque você perde a visada coletiva, daqui a pouquinho, quando a gente for falar sobre o folclore, vai ficar claro essa relação, é exatamente porque você perde essa visada coletiva que você perde essa visão da vida como algo triunfante. É só de um ponto de vista coletivo, é só de um ponto de vista não meramente individual, é só quando eu tomo a vida como algo eternamente triunfante que eu produzo essa cola entre esses elementos todos. Se eu penso no indivíduo separado da coletividade, se eu penso, para dizer lá com Lukács, para dizer lá com Hegel, no indivíduo que se contrapõe ao seu mundo, acabou. Acabou. Não tem mais como. Não tem mais como eu produzir essa visão triunfante da vida e essa cola. E, ademais, de uma vida tomada no aspecto interior, subjetivo, ou seja, é uma vida individual e é uma vida interior e subjetiva. É uma vida que, de alguma forma, perdeu um pouquinho o seu aspecto material, corpóreo, exterior. Por isso, nas imagens ficcionais dos românticos e simbolistas, essas contiguidades se transformam em agudos contrastes estáticos e oxímoros, que ou não se resolvem absolutamente, uma vez que falta um conjunto real maior e abrangente, a vida triunfante, a coletividade, ou se resolve num plano místico. Vão para o misticismo. Okay? Ou seja, qual que é o resultado da perda da cola? É que esses elementos eles estão próximos, mas eles estão contrastantes. Eles não estão unificados, eles estão apresentados como contraste. Basta lembrar aqueles fenômenos que em sua exterioridade são mais próximos da contiguidade rabelesiana. E aí ele vai dar um exemplo. E eu coloquei esse exemplo porque eu acho isso aqui interessantíssimo. A forma como ele entende a evolução disso daqui. E aí ele cita um exemplo de um conto do Edgar Allan Poe, O Barril de Amontilado. Durante o carnaval, o herói mata seu competidor, que estava bêbado e vestido em traje de estrião palhaço, com guizos. Guizo é aquele negócio que fica, aquele sininho do chapéu do palhaço, né? O herói persuade o competidor a acompanhá-lo até sua adega de vinho, uma catacumba.
para determinar se o barril de amontilado que ele comprara era autêntico. Ali na adega, ele o empareda vivo num nicho. A última coisa que ele escuta é o riso e o som dos guizos do estrião. Toda essa novela é feita de contrastes agudos e absolutamente estáticos. O carnaval alegre e luminoso e as catacumbas sombrias, o traje alegre e histriônico e sua morte iminente e terrível, o barril de amontilado, o som alegre dos guizos histriônicos e o horror agônico do emparedado vivo, o assassinato terrível e traiçoeiro e o tom seco e tranquilamente prático do herói narrador. Ou seja, está tudo construído em contraste. Por que está tudo construído em contraste? Porque não tem a visão coletiva, não tem a visão da vida triunfante. Na base desse relato, jaz um complexo, uma contiguidade muito antiga, um complexo muito antigo e respeitoso. Morte, máscara histriônica, riso, vinho, alegria do carnaval, túmulo. Ou seja, esses elementos eles aparecem juntos em muitas narrativas. Contudo, perdeu-se a chave de ouro desse complexo, o herói positivo. O envolvente conjunto sadio da vida triunfante está ausente. Ou seja, a possibilidade de entender a vida triunfante, de entender a vida como triunfo, de entender que a vida sempre triunfa sobre a morte, está ausente. Restaram contrastes vazios e irremediáveis, e por isso terríveis. É verdade que por trás deles se percebe um esquecido parentesco sombrio e confuso, uma longa série de reminiscências das imagens artísticas da literatura universal, na qual estão fundidos todos os elementos. Mas essa confusa sensação e essas reminiscências têm efeito apenas sobre uma estreita expressão estética do conjunto da novela. Vocês não determinam o seu efeito, como no caso do Rabelais. No Rabelais, o elemento determinante é a vida triunfante, é a corporificação do mundo, a corporificação do sentido, a materialização de todas as coisas. E, portanto, a vida tomada em seu aspecto triunfante, a vida como aspecto positivo. Agora isso não é possível mais. É muito interessante isso aqui reaparece no livro sobre o Rabelais, né? Reaparece na discussão dele sobre o riso, sobre como que o riso rabelaisiano, ele tem uma força que vai se perder ao longo da modernidade. E essa força que ele perde é exatamente por causa disso aqui. Que a gente poderia voltar lá para o Lukács e falar, ora, mas aqui é o herói positivo, o herói negativo. A impossibilidade de criar um herói positivo. Lembram lá? O texto do Lukács é mais centrado no Cervantes, né? Assim, ele coloca o Cervantes sempre junto com o Rabelais, mas ele está mais centrado no Cervantes, ou seja, a possibilidade do Quixote como herói positivo acabou, não existe mais. A Rabelais jamais serve uma perpetuação estética da velha alma que sai de um corpo decrépito no mundo sobrenatural, onde ele carece de subsequente crescimento e desenvolvimento terrestre. Ou seja, para o Rabelais não faz muito sentido a gente entender a morte como a alma, como uma continuação num outro plano. Não. Para o Rabelais, a vida só existe na Terra. Ele quer ver a si mesmo, a sua velhice e sua decrepitude, florescendo na nova juventude de seu filho, neto, bisneto. Para ele, é cara sua imagem terrestre visível, cujos traços se conservam em seus descendentes. Na pessoa dos seus descendentes, ele quer permanecer neste mundo dos vivos. Na pessoa dos descendentes, ele quer circular entre bons amigos. Trata-se precisamente da possível perpetuação do terrestre na Terra, com a conservação de todos os valores terrestres da vida e da bela imagem física, da juventude florescente, dos bons amigos e, sobretudo, da continuação do crescimento e do desenvolvimento terrestre, do subsequente aperfeiçoamento do homem. Ou seja, esse triunfo da vida se dá de alguma forma na forma da descendência.
A continuação da vida se dá na forma dos filhos, na forma da continuação material da vida, na possibilidade da reprodução da vida, tá certo? O que menos lhe serve é perpetuar a si mesmo no estágio de desenvolvimento em que se encontra. Ou seja, ficar estático. Ficar estático. Precisa evoluir, precisa crescer, precisa se desenvolver. É importante destacar mais um traço. O que importa a Gargantua, a Rabelais, não é, em absoluto, a perpetuação do seu eu, da sua pessoa biológica, porque a morte, do ponto de vista físico, é inevitável, de sua individualidade desvinculada de seus valores. Importa-lhe a perpetuação, ou melhor, o crescimento subsequente dos seus melhores anseios e aspirações. O que vale não é a continuação da pessoa, do seu ser biológico. O que importa é a perpetuação dos seus anseios e das suas aspirações. Rabelais vincula o crescimento das gerações ao crescimento da cultura, ao crescimento da sociedade humana histórica. Eu não coloquei aqui, mas ele desenvolve um argumento semelhante sobre isso daqui, em relação ao que ele havia feito com o Paul, com a transformação disso no Bildungsroman, né, lá do século XVIII e XIX. Romance de formação, né? Bom, isso é o que ele disse sobre o Rabelais. Agora a gente tem que discutir um pouquinho isso que ele está falando o tempo inteiro e que ele vai chamar de os fundamentos folclóricos do cronotopo rabelaisiano. Então, a partir de agora a gente vai tentar entender o que o Bakhtin está chamando de fundamentos folclóricos, né? Que é uma coisa a que ele se refere várias vezes, assim, e esse negócio de folclore é um negócio muito complicado, assim. Definir exatamente o que é folclore é um negócio muito complicado, não é tão simplório quanto parece, tá? Aliás, uma coisa, só retomando uma coisa anterior, assim, há uma representação do Romeu e Julieta, do Shakespeare, feita pelo Grupo Galpão, aqui de Belo Horizonte, está disponível na internet, vocês podem assistir na internet. Uma gravação que eles fizeram na Praça do Papa, uma coisa linda, uma representação linda. E eu acho que eles conseguem captar muito bem esse aspecto cômico popular do Shakespeare. Eu acho que ali naquela representação fica muito evidente esse aspecto, assim. E eu acho que ali aquela representação ajuda a gente a ver um pouquinho essas coisas, né? Essas contiguidades, essas coisas todas que o Bakhtin está falando aqui sobre o Rabelais, que se aplica ao Cervantes, que se aplica, enfim, ao Shakespeare, mas ao Cervantes a gente pode pensar a aproximação do Quixote com o Sancho, né? É o espírito e o corpo andando juntinho, e o corpo lembrando o espírito o tempo inteiro de que, na verdade, o espírito também é um corpo, né? Enfim, vamos tentar entender o que ele vai chamar aqui de fundamentos folclóricos. Não é tarefa simples, mas vamos tentar entender em que sentido que vai isso daqui, né? Mais uma vez, eu cortei muito, assim, nós vamos parar muito no comecinho da discussão dele, porque senão a aula ficaria muito extensa. Mas é uma discussão muito interessante que a gente poderia prolongar bastante, tá? Então, vamos lá. As formas basilares do tempo produtivo, frutífero, remontam à fase agrícola do desenvolvimento da sociedade humana, anterior à sociedade de classes. Então, você tem a Revolução Agrícola, anterior à sociedade de classes. As fases anteriores foram pouco propícias ao desenvolvimento de um sentimento diferenciado do tempo e ao seu reflexo nos ritos e imagens da linguagem. Ou seja, a Revolução Agrícola, a fase agrícola do desenvolvimento das cidades humanas, anterior à fase de classes, ela instaura uma concepção do tempo produtivo e do tempo frutífero, tá? E essas concepções do tempo produtivo e do tempo frutífero são exatamente nesse momento, do desenvolvimento da história humana, que essas concepções vão se plasmar na linguagem, ou seja, que elas vão se transformar em representação. Um poderoso sentimento diferenciado do tempo pôde surgir pela primeira vez apenas com base no trabalho agrícola desenvolvido.
Foi aí que se formou aquele sentimento do tempo que serviu de base ao desmembramento e à informação do tempo socioconsuetudinário, das festividades e ritos vinculados ao ciclo do trabalho agrícola, às estações do ano, aos períodos do dia, às fases de crescimento das plantas e do fado. Aqui mesmo também se forma o reflexo desse tempo na linguagem, nos antiquíssimos motivos e enredos que refletem as relações temporais do crescimento e da contiguidade temporal de fenômenos de diferentes características. Ou seja, o desenvolvimento da agricultura, o pleno desenvolvimento da agricultura, pressupõe uma apreensão específica do tempo em relação às fases do dia, em relação aos ciclos da chuva, em relação às estações do ano, em relação ao tempo de crescimento e florescimento e frutificação daquilo que se planta, ou seja, a partir da atividade agrícola, a partir do pleno desenvolvimento da atividade agrícola, desenvolve-se uma concepção de tempo, desse tempo da produção agrícola, e essa concepção de tempo vai ser plasmada nos ritos da linguagem, vai ser plasmada nos elementos da linguagem, ok? Isso lá na Revolução Agrícola. Quais são as particularidades basilares dessa forma de tempo? Ou seja, o que caracteriza especificamente essa compreensão do tempo? Esse tempo é coletivo, é diferenciado e medido apenas pelos acontecimentos da vida coletiva. E tudo o que existe nessa vida existe apenas para a coletividade. A série individual da vida ainda não se destaca. Aqui o fundamento, né? Fundamento do cronotopo rabelesiano. Ainda não existe o tempo da vida individual, o indivíduo vive todo exteriorizado no conjunto coletivo. Tanto o trabalho como o consumo são coletivos, ou seja, trabalhamos juntos, consumimos juntos. Não há divisão de classes, não há divisão de classes, ok? Bom, aqui a gente já tem um elemento do fundamento, né? É dessa concepção folclórica primitiva de tempo que o Rabelais retoma. Ou seja, quando ele pensa na vida, ele não pensa na vida individual, ele pensa na vida no tempo coletivo. Na vida como elemento da coletividade. A vida transcende o indivíduo. Esse é o tempo do trabalho. Esse tempo é o tempo do crescimento frutífero. É o tempo da vida vegetativa, da floração, vegetativa no sentido de vegetal, da frutificação, da maturação, da multiplicidade dos frutos, da reprodução. O curso do tempo não destrói nem diminui, mas multiplica e aumenta a quantidade de valores. A destruição, a morte, é percebida como semeadura, que é seguida pelos brotos que multiplicam o semeado e pela colheita. Visto que a individualidade não se destaca do coletivo, momentos como a velhice, a decomposição e a morte podem ser apenas elementos subordinados ao crescimento e à multiplicação, ingredientes indispensáveis ao desenvolvimento frutífero, a um desenvolvimento frutífero. Esse é o tempo do Rabelais. Só no plano puramente individual, tais elementos podem revelar seu lado negativo, seu caráter puramente destrutivo e terminante. Porque do ponto de vista coletivo, o fim é sempre o começo. Do ponto de vista coletivo, o envelhecimento de uma geração é sempre o surgimento de uma nova. A morte é sempre o nascimento e o prosseguimento da vida daqueles que ficam, das futuras gerações. Ou seja, o tempo é sempre frutífero. O tempo frutífero é um tempo grávido, que carrega o fruto, dá à luz e torna a engravidar. Ou seja, esse é um tempo profundamente produtivo. E é dessa concepção de tempo, é dessa concepção de vida, é dessa concepção de mundo que vem desse desenvolvimento agrícola da humanidade, que vem essa concepção da vida triunfante. Já a vida sempre triunfa. Por quê? Porque o homem descobre que ele planta, ele pode plantar mais, ele pode colher, e isso é sempre mais vida. Isso é sempre mais vida. Isso produz sempre mais vida. Porque o homem percebe a regularidade
da agricultura, a regularidade do tempo, a regularidade do clima, ok? Veja, o Rabelais está falando de uma coisa bem pré-histórica, tá? Uma coisa bem pré-histórica. E aqui um elemento, ele não está citando fontes, tá? Porque talvez o procedimento adequado aqui fosse citar fontes, ou seja, está falando isso aqui com base em quem? De onde é que você tirou isso daqui? De onde é que você está tirando isso daqui? Ele não especifica para a gente, por exemplo, quais são esses elementos da linguagem. A gente pode pensar, por exemplo, nos elementos da mitologia, né? Os elementos da mitologia primitiva, a mitologia primitiva, os textos mais antigos, a mitologia mais antiga, ela está sempre pensada nos ciclos das estações, do plantio, mas ele não especificou isso. Ele não disse exatamente como isso aqui funciona, tá? Ele não citou um historiador, nem fez uma notinha de rodapé, como ele costuma fazer. Trata-se de um tempo centrado ao máximo no futuro. É o tempo do cuidado laboral coletivo com o futuro. Semeia-se para o futuro, colhem-se os frutos para o futuro, acasala-se e copula-se para o futuro. Todos os processos do trabalho visam a avançar. O consumo, que tende mais para a estática, para o presente, não está separado do trabalho produtivo, não se contrapõe a ele como um autossuficiente prazer individual com os produtos, porque é coletivo. Esse tempo é profundamente espacial e concreto. Ele não está separado da vida e da natureza. É exteriorizado de ponta a ponta como toda a vida do homem. A vida agrícola dos homens e a vida da natureza, da terra, são medidas pelas mesmas escalas, pelos mesmos acontecimentos. Ou seja, o homem e a natureza estão próximos, estão em conexão. Têm os mesmos intervalos, inseparáveis uns dos outros, são dadas num único, indivisível ato de trabalho e de consciência. Poderia pensar naquilo que o Lukács fala sobre o Homero, né? Ou seja, o homem em comunhão o homem em comunhão com o seu mundo. Esse homem em comunhão com o mundo, que é o herói positivo, que o Rabelais e os Cervantes vão retomar e que depois é impossível, essa comunhão para o Bakhtin está expressada nessa base folclórica. Ou seja, a comunhão do homem com o mundo é de base folclórica e está relacionada com o surgimento da agricultura. No campo desse posterior desdobramento do tempo e do enredo, torna-se compreensível a unidade total do tempo folclórico. As séries individuais das vidas ainda não estavam isoladas. Não havia assuntos particulares, não havia acontecimentos da vida privada. A vida é una, é toda histórica. Aí a comida, a bebida, a cópula, o nascimento e a morte não eram momentos da vida privada, mas um assunto comum, eram históricos, estavam indissoluvelmente ligados ao trabalho social, à luta com a natureza, à guerra, e eram expressos e representados nas mesmas categorias e imagens. Ou seja, aquela contiguidade que ele está vendo lá no Rabelais, a origem dela é folclórica. Folclórica no sentido dessa cultura primitiva, fundada pela Revolução Agrícola. Ok? Aqui, só para finalizar, nossa caracterização do tempo folclórico é feita, evidentemente, no campo da nossa consciência do tempo. Nós não o tomamos como um fato da consciência do homem primitivo, mas o desvelamos com base em material objetivo. A questão é que ele não revela que o material objetivo é esse, né? Como aquele tempo que se revela nos respectivos motivos antigos, que determina a unificação desses motivos em enredos e define a lógica do desdobramento das imagens no folclore. Tornamos a salientar a contiguidade que examinamos, ou seja, essa interligação entre todos os elementos, né? Foi apresentada ao homem primitivo não num pensamento por contemplação abstrata, ou seja, o homem não parou um dia para refletir sobre isso e chegou a essa reflexão, mas na própria vida. Isso é efeito da própria vida. No trabalho coletivo sobre a natureza, no consumo coletivo dos frutos do trabalho e na preocupação coletiva com o crescimento e a renovação do conjunto social. Nós vamos parar por aqui, porque essa discussão do folclore vai muito longe, senão a gente não termina a aula nunca. Eu indico muito que vocês
leiam esses textos do Bakhtin, são textos muito importantes. Mais uma vez, retomando aquilo que eu falei no começo, esses textos do Bakhtin são importantes não apenas para as discussões de literatura, eles são importantes também para as discussões da linguística, e eles dialogam com muitas outras ciências, com a questão da história, com o marxismo, com a antropologia. Essa aqui é uma discussão de base antropológica, tá? E eu indico muito que vocês leiam. É um texto muito enriquecedor, e não é assim tão complexo de ler, né? Existem, por exemplo, os textos do Lukács sobre filosofia estética são muito mais complexos, assim, no sentido de dificuldade de leitura do que esses do Bakhtin. Então, eu indico muito que vocês leiam. Vocês vão se deparar com o Bakhtin ao longo da graduação de vocês. Pode ser que não esse Bakhtin do Rabelais, pode ser que não esse Bakhtin discutindo literatura, romance, heterodiscurso, parará, parará. Mas vocês vão se deparar com o Bakhtin num momento ou no outro, então fiquem atentos a isso daí, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, falem aqui embaixo. Se houver algum conjunto de dúvidas significativo, nas próximas semanas eu tento trazer essas questões aqui para as aulas que vão ser sobre o Antônio Cândido. E mais uma vez, estou relembrando o recadinho inicial, a partir de agora eu gravo as aulas semanalmente, então pode ser que a aula de segunda saia na quarta, de quarta na sexta, ou então que as duas saiam na sexta, enfim. Fiquem atentos, eu vou tentar ao máximo manter a regularidade e manter as aulas sempre na mesma semana que elas estão previstas. São só mais 2 semanas, né? Depois a gente tem um intervalo também, mas se houver um atraso, não se assustem que a aula está vindo, tá bom? Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, falem aqui. E aula que vem, Antônio Cândido de Melo Souza, que é um outro universo, outra coisa, outro campo de discussão. E aí a gente parte para mais um teórico importante, mais um teórico interessantíssimo. Tchauzinho, pessoal.